Deixa eu só gravar, porque como eu tô fazendo estudos disso, então ainda eu tô gravando Uhum. os atendimentos. É, então, reverbera, né? Toda vez que a gente intenciona qualquer coisa, quando a gente vai fazer procedimentos que são procedimentos profundos, sim, né? A gente vai se deparar com uma imagem, a gente vai se deparar com algo, então isso tende a reverberar, sim, né? Tende a movimentar antes e depois, né? Sim. Mas Mas vamos lá, pode falar. é normal. É, depois eu vou Hum, falar para vocês como é que vocês continuam aí movimentando nessa frequência. Vocês vão ter um exercício para fazer em casa também. Então, vocês não vão ficar assim desamparados no processo, tá? Muito pelo contrário, CAF a gente acompanha. Constelação a gente não acompanha porque não tem o que acompanhar, é um movimento sistêmico, né? A gente não sabe aonde vai dar. Agora, CAF, sim, a gente tem um processo aí pela frente, tá? Nós vamos passar por todas as frequências? Ou vai ter em algum momento que vai parar, vai bloquear e. Vai ter um momento que você vai parar, tá? É assim, ó, eu vou explicar como é que é o procedimento aí. Vocês vão colocar esses papéis aí no chão agora, vão fazer tipo um caminho assim, sabe? Vão colocar assim, uma forma que você possa andar neles, tá? Então vocês vão fazer um caminho ali com os papéis no chão aí de vocês. E aí, a gente vai fazer um exercício de concentração antes de começar. Eu vou trabalhar uma por vez, tá? Então, cada uma vai trabalhar individualmente o seu processo, por isso que são no máximo 3 pessoas no grupo, senão fica muito extenso. Então, a gente trabalha individualmente cada uma, e aí eu conduzo vocês nesse processo. Como é que é a dinâmica? Vocês vão ficar à frente aí do papel de 20 a 30, né? Não, ainda não pisar nele no começo. Vão sentir como está o corpo, vão sentir como está essa sensação, e depois vocês vão começar, a partir do meu comando, aonde eu instruo vocês a terem a sensação de aonde a frequência, onde você está, onde está a sua frequência vibracional, aí vocês vão sentindo a movimentação mesmo. O seu corpo vai te conduzindo até o ponto aonde você vai parar e não vai conseguir mais avançar. Ou você vai sentir uma forte sensação, um movimento diferente daquilo que você estava sentindo antes. Então você para, ali já é um indício que existe uma imagem que está te prendendo em alguma frequência ali. Não devemos nos preocupar assim, mas essa frequência é muito baixa. Esquece a frequência, o que a gente tem que olhar é para a imagem, porque às vezes tem algo que te prende, tipo assim, culpa. Culpa é um dos piores sentimentos que tem, e tá lá em 30 Hz. Às vezes você tem uma imagem que está te prendendo ali ainda, mas não é que você está completamente na culpa. Às vezes você já está um pouquinho mais distante disso, mas existe uma imagem ali. Então, esqueçam os números e se deixe levar pela sensação que vai vir durante o movimento, porque aí a gente consegue ir direto para a imagem mesmo e ter a clareza daquilo que está acontecendo internamente com você, tá? Então, e a partir do momento que você vai fazendo isso como um processo, vai chegar um momento que você vai identificar assim, essa frequência é ideal para mim, entende? Você vai se sentir bem nela. Você não vai sentir vontade de avançar em mais algum ponto. E tá tudo bem, tá? Só eu sugiro que vocês avancem pelo menos até os 200 para ter a sensação do como é libertador estar desapegado da dor e do sofrimento. Que eu acho que isso
é o movimento coletivo, assim, sabe? Porque a nossa humanidade calibra, né? Está abaixo de 200 ainda. Ela calibra a humanidade como um todo. Calibra em 192, eu acho que é. 192, 193. Então, a gente ainda está abaixo, coletivamente, a gente ainda está abaixo de 200. Então, quanto mais pessoas chegarem a 200 Hz, mais a gente avança nesse ponto, né? Então, é algo bem interessante, assim, para ver, não de forma só individual, mas coletiva também, o quanto eu, com a minha frequência, posso impactar o meio. Então, assim, Grazi, dá para dizer que essa sensação que a gente tem de que está tudo muito pesado e carregado pós-pandemia, provavelmente é algo nesse sentido. Já teve pior, tá? A gente avançou até. Então, a calibragem ali da gente como humanidade já foi bem pior. Já foi em torno de 160 Hz. Então, nós avançamos, estamos avançando. Já está em 193, mas é um processo que muitas pessoas precisam se movimentar nessa direção, né? Encontrar cada um aí o meio que vai utilizar para elevar a sua frequência. É claro, óbvio que não é só a CAF, tem outros procedimentos que elevam a frequência também, mas a CAF ela é pontual para isso, né? Tipo, então a gente contribui, elevando a nossa frequência, a gente contribui. Legal. Então, beleza. Então, vamos lá posicionar os papéis ali no chão, depois a gente volta, já faz o exercício e começa aí os procedimentos, tá? Aí posicionem aí como um caminhozinho para vocês andarem por eles. Como a minha sala é pequena, o meu caminho não ficou retinho. Ficou uma curva aqui. Tá, não tem problema. Eles vão ficar muito um ao lado do outro? Como é que é? Porque se forma um campo ali. Quer me mostrar? Quer virar um pouquinho a câmera? Eles ficaram mais ou menos um tanto assim de distância um do outro. É muito pouco? Me mostra como é que tá ali, por favor. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Consegue tá. ver? Sim. Até. Pode. E aí termina lá. Tá. Tenta deixar eles um pouquinho mais próximo, mas mais em diagonal, assim. Será que não dá? Só porque eles formam um campo lateral, assim, sabe? E aí pode interferir entre um e outro. Tá, deixa eu tentar colocar então eles retinho. Isso. Conseguiu, Rose? O meu consegui. Tá, perfeito. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Tá ótimo. Aham. Eu tô com puxa mais ruim de movimentar ele. Olha só. Tá bom assim agora? Ótimo, assim tá bom. Tá. Tá? Beleza. Uhum. Isso. Muito bem. Então, vocês podem sentar de novo, que agora eu vou fazer um exercício de concentração. E aí, depois a gente já começa, uma por vez. Ok. Daisy, a tua imagem sumiu. agora voltou. Agora eu tinha apertado, sei lá no que aí. E aí as tia... Ai, agora acho que deu. Deu, tá certinho. Uhum. Isso. Então vamos lá, meninas. Coloquem os pés bem firmes no chão, as mãos sobre as coxas assim.
E, nesse momento, solta o ar. Inspira profundamente e solta. Manter os olhos fechados? A princípio, deixa aberto, depois a gente fecha. Inspira profundamente e solta. Mais uma vez. Solta. E agora sim, vai fechando os seus olhos lentamente, deixando eles relaxarem suavemente. A sua respiração vai acalmando. E você vai olhando e percebendo internamente a sua respiração, lenta e suave. Vai percebendo o seu batimento cardíaco. Perceba o sangue pulsando no seu corpo. O sangue pulsando e aquecendo lá nos seus pés. Perceba o sangue pulsando e aquecendo as suas mãos. Perceba o sangue pulsando e aquecendo o seu rosto. E agora imagine que você olha para uma tela bem grande, tipo uma tela de cinema. E essa tela está completamente azul. E ali começa uma contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Respira fundo. E pode ir abrindo os olhos. Muito bem. Quem quer começar? Posso começar. Então vamos lá, Rose. Se tu quiser virar um pouquinho a sua câmera para eu te acompanhar um pouquinho, pode ser, mas também eu confio no campo, sei que você vai conseguir acessar aí também. Então, Deixa se eu ver tiver como é que eu como virar, poderia fazer. não preciso ver os papéis, só você. Acho que até eu consigo te ver aí, vai ficar atrás, né? Acho que sim. Consigo te ver. Tá. Tá? Deixa eu colocar mais para trás para ver um todo. Tá ótimo. Aí Tá. no comecinho eu não preciso te ver, mas para depois. Então agora você vai, não pisa no papel de 20 a 30 ainda, você vai ficar fora dele, Sim. e aí você começa a se concentrar no seu corpo, perceber como ele está. Percebe as sensações do seu corpo, percebe os seus pés bem firmes aí apoiados no chão. Percebe se tem algum desconforto no seu corpo nesse momento.
E aí, agora, internamente, você vai se fazer uma pergunta. E a pergunta é: qual a frequência que eu estou? Essa é a pergunta. E você vai sentir que a partir dessa pergunta, o seu corpo ele começa a te conduzir a um ponto. Ele vai servir como um pêndulo, então ele vai te impulsionar a você dar alguns passinhos. E você vai dando um passinho, para, sente para onde o seu corpo te movimenta, e aí você dá o próximo passo. Passos bem pequenos em cima dessas folhas que você colocou, tá? Quando ele começar a responder, você já pode ir dando seus passinhos. Sempre observando bem o movimento corporal. Isso. Aí você sente, vê se ele te impulsiona mais à frente e aí dá o próximo passo. Até chegar num ponto que você para, que não consegue mais avançar. Ou que você tem uma sensação diferente. Algo que você não estava sentindo e que começa a sentir. Perceba se por acaso ele te impulsiona um pouquinho para trás também, né? Você observa se precisa dar um meio passinho para trás, que às vezes no passo a gente avança um pouco demais e aí ele movimenta em direção contrária. E aí, se você estiver sentindo algo diferente, você me diz. É como se fosse um pêndulo, as pernas ficam inquietas, sabe? Uhum. E Mas elas daí, ficam inquietas, como vou dizer, para os lados, não, sim, é isso não é aí. nenhuma, não é nenhuma sensação de ir para frente nem para trás, sabe? Aham. E essa sensação você começou a sentir agora? Sim, Sim. E aonde você está? eu tô entre o 125 e 150. Um tá no 125 e outro tá no 150. Tá, Tô no meio do caminho. um pé em cada? É, Tá. Então tá no 125, provavelmente. Uhum. Então agora você fica aí nessa posição onde você está, tá? Relaxa aí nessa posição, deixa essa sensação crescer, dá espaço para ela. E internamente você vai se expondo a essa imagem. Talvez aumente a sensação, talvez venha alguma imagem para você espontaneamente. Observa agora o que vem dessa frequência de 125 Hz que você está. Perceba como seu corpo se sente. não consigo sentir nada, assim. Mas essa sensação de um lado para o outro continua. Sim, dá a impressão que uma perna quer ir para frente e a outra para trás. Uhum. Bem.
Vem algum sentimento? Não, Alguma sensação assim, quando você se depara com esse movimento de uma perna para frente e outra para trás? dá a impressão de uma corda bamba, sabe? Uhum, Agora eu tô em 150. tá. Permanece. Bom, fica aí, vamos ver se tu tá em 150 mesmo ou em 125. Perceba se o teu Tá corpo. assim, sabe? As pernas estão balançando, tá? Como se tivesse um desequilíbrio. Uhum. E você sente vontade de dar um passinho para trás ou não? Aí fica firme para você só. Não, fica firme, só que eu fico movimentando de um lado para o outro. Tá, muito bem. Então agora aprofunda um pouquinho mais nesse desequilíbrio, essa sensação de estar aí numa corda bamba. Deixa isso ficar mais forte em você. Muda alguma coisa? Não. Não? Pensei em algumas coisas aqui que eu sempre fico, às vezes, em cima do muro, entre faz uma coisa e não faz, sabe? Tá, Parece que deu uma melhorada nas pernas, assim, elas não estão tão mais firmes. tá. Então agora, Rose, você pode sentar que eu vou colocar a Daisy para representar essa imagem aí que você está conectada. Tá. Tá, Daisy? Agora você vai entrar como representante para a Rose. Não sabemos aí do que se trata essa imagem, tá? Uhum, Mas agora a gente já vai colocar isso no campo para a gente identificar. uhum. E você, Rose, olha para Daisy de forma a trazer essa movimentação que você estava sentindo para o exterior. Então, essa tua sensação tem a ver com algo. E é isso que que a Daisy representa, esse algo dessa sensação. Tá. Perceba como que você também vai se sentindo em olhar para ela. Como está, Daisy? No começo eu senti bastante taquicardia, assim, uma sensação de angústia que parece que falta ar. E agora, por último, uma sensação de estar paralisada, assim. Uhum, Parece que o meu corpo não respondia a nada. uhum. E você se sente, Daisy, numa energia feminina ou masculina, ou você não consegue identificar? Mais feminina, assim. Uhum. Uma Rose, sensação de não saber o que fazer, como agir, é, como se qualquer movimento que eu fizesse está errado. uhum. Quando ela fala isso, Rose, algo lhe vem para você? Faz muito sentido. Uhum. Faz Em, muito rela- sentido.
Às vezes é assim mesmo que eu me sinto. Isso é em relação a você, então, a você mesma. Sim. Quando você olha para ela, vem alguma imagem, alguma semelhança com alguém? Não. Não. Bem, continua conectando. E agora você diz: eu estou paralisada. Eu Eu estou ou paralisada. a Rose? Eu estou paralisada. Eu estou paralisada. Meu pé está fazendo um movimento que eu não sou habitual de fazer. Para Uhum, frente e para trás, assim. uhum. Qual pé? Os dois. Dois? Como se quisesse ir para frente e voltar para trás. Uhum. Pela tua movimentação, você está em 125 mesmo, Rose, por essas sensações que tá vindo aqui, tá? Aham. E o 125 é justamente aquele exemplo que eu dei de escravização. Vai, não vai, vai, não vai. Você pode estar ali saindo desse movimento de escravização, mas isso ainda está atuando aí, né? Uhum. Então vamos lá. Daisy, quando você olha para ela, você se sente igual ou maior que ela? Perto ou distante? Me sinto distante, assim. Não consigo identificar se maior ou igual, mas distante. Aqui está me vindo uma frase, Rose. Eu quero que você repita para ver se isso gera alguma movimentação aí. A frase é: já que você não pôde, eu também não posso. Já que você não pôde, eu também não posso. Fala isso olhando para ela, não de olhos fechados e nem olhando para outro lugar. Fala olhando para a Daisy. Já que você não pôde, eu também não posso. Já que você não pôde, eu também não posso. Eu sigo você. Eu sigo você. Daisy, isso traz algum efeito para você? Antes dela falar, eu sentia uma pressão na cabeça, sabe? Uma sensação assim de que estava apertando e doendo. E conforme ela foi falando, parece que essa sensação foi descendo.
sabe? Assim, parece que foi descendo, 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 agora acalmou um pouco. Uhum, uhum. Consigo respirar assim com mais abertura, mais leveza, sabe? Antes parece que E agora, olhando para ela, você se sente igual ou maior? eu não consigo ver ela agora na tela. Passa para o lado. Oi? Sim, Quando você olha para ela, maior. maior. Uhum. Quando eu estava falando, Grazi, me veio na mente a minha mãe. Uhum. É, tem essa forte sensação de que é algo em relação à sua mãe. E eu não sei se eu posso falar, mas eu tive a sensação do nascimento, sabe? Aquela pressão assim, parecia que, tipo, como se aquilo ia e voltava Uhum, uma contração, não sei. uhum. Isso faz sentido para você, Rose? Eu sei que o parto da minha mãe foi muito difícil, né? Disso eu sei que quando eu nasci eu já estava bem roxa, né? E eles tiveram que, acho que, me reanimar, alguma coisa assim. Disso eu tenho conhecimento. Uhum. Não sei se faz algum sentido ou não. Sim, sim. É. Eu senti, inclusive, quando eu senti a pressão na cabeça, eu sentia que os meus olhos parece que não tinham força para ficar aberto, Uhum, sabe? Aquela sensação assim, parece que tá tudo nublado. uhum. Hum. Então você olha bem para Daisy como se você estivesse olhando para sua mãe. A sua mãe é viva? Sim, Sim. Olhando bem para ela. E agora você diz: eu estou viva. eu estou viva. Eu estou viva. Mamãe, eu estou viva. Mamãe, eu estou viva. Nossa, dá um aperto. Como a sua mãe está? Quando ela foi falando, foi aliviando. Uhum. Nossa, saiu um peso assim dos ombros de tudo. Ela correu risco no parto também? Como é que foi? Não que eu saiba. E como ela está de saúde? Tá entrando num estado de depressão. Ela mora sozinha hoje, né? Uhum. E eu tenho a sensação que ela se sente muito só. Então você olha para ela. Eu não toma água por enquanto ainda, tá? Só espera um minutinho. Espera terminar o teu procedimento, depois você toma. Tá. Olha bem para ela e diz: eu sou pequena, mamãe. Eu sou pequena, mamãe.
Você é a grande. Você é a grande. E eu respeito o seu destino. E eu respeito o seu destino. Sim, sim. Sim, Quero que sim, você se recorde ou deixe vir na sua mente a imagem do seu nascimento. E aí você diz sim, sim, sim. como se sente, Rose? Melhor. Daisy, como é que fica para ti? É um pouco mais leve, mas é uma sensação de não tem força ainda, sabe? Tipo, parece que perdi mais as forças. Ou se você baixa um pouquinho sua cabeça. Isso. Nesse momento, você só se coloca humilde e pequena diante de tudo o que a sua mãe viveu, de tudo o que a sua mãe passou, diante das escolhas que ela fez e diante do destino que ela vivencia. E aí você diz: eu reconheço a sua grandeza. Eu reconheço a sua grandeza E honro a vida que eu recebi de você. e honro a vida que eu recebi de você. Com amor. Com amor. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Você é a grande. Obrigada. Obrigada. Eu sou a pequena.
Como que fica, Daisy? Melhor, bem melhor. E para você, Rose? Melhor. Não querendo aceitar algumas coisas, mas melhor. É uma coisa importante da gente tomar consciência. Quando a gente não aceita o destino, a escolha, o como os nossos pais são, nós não os respeitamos. Não há respeito sem aceitação. Experimenta dizer: eu respeito o seu destino, mamãe. Eu respeito o seu destino, mamãe. As suas escolhas contam. As suas escolhas contam. E eu respeito. Eu respeito. Eu vou me colocar aqui agora como a frequência de 150 Hz, tá? Tá. Quando eu entro, Daisy, algo muda para você? Eu consegui, quando ela estava falando, começou a me dar um calor, assim, um desconforto, veio uma vontade de sair correndo. Uhum, E aí agora, quando você fez essa fala, ui, parece que veio um ar, assim, e normalizou. uhum. Mas quando ela estava fazendo a fala, eu tinha vontade de levantar e sair correndo, assim. Esse é o efeito dos filhos quererem salvar os pais ou querer que os pais sejam diferentes daquilo que eles são. Aí é que o movimento fica difícil. Você está conseguindo sintonizar bem comigo, Rose? Não, né? Não, não. Eu vou colocar 160 Hz, tá? Vamos ver. Eu tô de boa. Consegue sintonizar bem comigo? Tô bem leve, assim. Não sei te dizer se eu consigo sintonizar contigo, mas eu tô numa sensação bem tranquila. Tá. O sintonizar com a frequência é importante. Então, veja se você consegue se conectar comigo.
Você ainda tem vontade de olhar para a Daisy? Não, Não? Tá. não. Então veja para onde o seu olhar te puxa. Tá fixo em você. Tá? Então continua fixo. 160 Hz. Começou meus pés a movimentar de novo. Para frente e para trás de novo. Vou tentar 150 Hz. 150. Parou de movimentar. É 150, tá? Minha respiração começou a ficar bem mais profunda. Uhum. Agora você diz sim. Sim, a respiração voltou ao normal. Sim. Sim, Muito bem. Como está? tô bem, Bem. tô bem. Então pode tomar uma aguinha. Daisy também, se quiser tomar água. Tudo bem. Rose, vou te falar aqui, ó. Você estava em 125 Hz. 125 é um movimento de escravização, é onde você fica nesse movimento. Vai e volta, para frente, para trás. Tá? Aqui a emoção que acomete é a súplica. Então, é como se insistisse muito para as coisas darem certo, né? O nível que movimenta, o nível de consciência é de desejo. Só que a visão de vida é de desapontamento, porque ainda é uma frequência baixa, então você não consegue realizar o que você quer realizar, né? Então, para sair da escravização, é necessário ter um movimento de agressividade. Sem a raiva, nós não conseguimos sair da escravização. Tá? Então, agora você se sintonizou com 150 Hz, que é a raiva, o ódio, é o antagônico, que movimenta uma energia mais agressiva. Então, nesses próximos movimentos, vai surgir essa movimentação em você, porque essa movimentação é necessária para você sair daquela fase que você estava. Tá? Para você avançar, precisa ter essa movimentação da raiva, que faz você sair do movimento de repetição, tá? De escravização.
Então, nesses próximos dias, podem surgir, né? Você vai, talvez, identificar alguns desses movimentos aflorando. Então, pode vir uma irritação, uma ansiedade, né? Pra, por conta dessa alteração de frequência. Mas entenda que a raiva, nesse ponto, ela não é negativa, ela é boa, porque ela vai movimentar muito mais a sua energia do que o outro, né? Então, não quer dizer que você vai ser agressiva com o outro, mas a irritação pode vir, tá? Então, A você vai. irritação seria de coisas acontecendo, mas não que eu tenha que repassar para o outro, mas é algo que eu vou Isso, estar sentindo. isso. Pode vir a reverberar. Talvez isso já até esteja acontecendo, porque como você estava num pé lá, outro cá, estava nesse movimento meio de transição, então talvez isso até já esteja em processo, mas isso vai reverberar um pouquinho mais nos próximos dias. Então agora Assim, você já está consciente, você já está sabendo, e aí eu vou te passar os exercícios no final ali, eu vou passar para vocês os exercícios que vocês fazem para essas sensações não ficarem tão intensas e te prejudicar, né? Existe uma forma de a gente neutralizar um pouquinho isso para passar por esse movimento de uma forma mais centrada, tá? certo. Tudo bem. Em Pergunta? relação, em relação à minha mãe, eu sempre tenho a sensação de que eu preciso estar ajudando, eu preciso estar apoiando, eu preciso resolver algumas coisas por ela. Uhum. E na verdade não ela que tem que resolver por ela do jeito dela. Eu só tenho que escutar. Então, vou te sugerir, Rose, quando você for lá ver a sua mãe, você deitar no colo dela, se colocar a criança diante dela. Aproveita esse movimento que você pode fazer ainda com ela. Se coloca no colo dela, experimenta receber, sem querer dar nada para ela, porque na verdade, você não pode dar nada para ela. Só ela que pode dar para você. Essa é a força da vida, onde os pais dão, os filhos recebem. Depois você dá para a vida, para os filhos, para. Enfim. Então, experimenta se colocar no colo dela quando você for lá. Isso vai Vou ajudar. fazer. Tá bom. Tudo bem. Vamos, Daisy. Agora você. Então vamos lá. Uhum. Eu não sei Preciso se ir vou no conseguir banheiro, virar. alguma coisa, meninas? Preciso ir no banheiro, Eu fazer uma coisa? Não? Tranquilo? Tá Tá. tranquilo, tá tranquilo. Então tá. eu acho que não vou conseguir virar minha câmera aqui para os Não tem, papéis. não tem problema. Não tem. O campo vai te Tá, levar e eu sei que tu vai acessar aí. Então eu não preciso estar te observando. Pode ir que eu vou te conduzindo daqui, tá? Então você beleza. Daí quando vai for para lá, você, me avisa. tá? Você vai lá no papel, na frente do papel de 20 a 30, ainda não pisa nele, tá? Beleza. Isso, só Uhum. vai falando comigo para eu saber que tu tá me ouvindo. Tá, beleza. Então, agora, aí nessa posição, você vai começar a sentir o seu corpo, sentir como está essa movimentação interior, quais são as sensações que está ali no seu corpo. Uhum. Sinta os pés bem firmes no chão. E aí você vai se fazer uma pergunta internamente. Você vai se perguntar: qual a frequência que eu estou? E aí, quando você se faz essa pergunta, o seu corpo vai começar a te responder.
e ele vai te guiar até a frequência que você está. Então, você vai lentamente dando passinhos, sentindo cada passo que você dá, até você chegar num ponto que você para, que você não consegue mais avançar, ou que vem uma sensação diferente da que você está sentindo agora. E quando você chegar nesse ponto, aí você me diz, aí você me fala, sem sair do papel, tá? Tá. Acho que é aqui. Tá. Aonde que você está? Eu tô no 200 a 250. Então perceba agora qual é a sensação que vem para você. O que que você está sentindo aí nessa faixa de frequência? Eu tenho a impressão de que as minhas pernas estão grudadas uma na outra, como se a parte interna, sabe, das pernas, assim, estivessem grudadas. Tá? E eu não consigo sair desse lugar. Aham. Você está bem em Ao- cima do papel? Sim, bem em cima. Aham. 200, então. É. Muito bem. Então, permanece aí com as pernas, né? Deixa essa sensação das pernas estarem grudadas. Aham. E aí você vai observando se vem alguma imagem para você em relação a essa sensação. Se vem algum sentimento, alguma frase. É um sentimento como se eu tivesse que avançar e alguma coisa travou, Uhum, assim, tem alguma coisa travando, mas eu não sei o que é. E aí uhum. dá uma sensação de uma moleza no corpo, uma sensação de dor de barriga, que eu tô, na verdade, o dia todo hoje, assim. Aham. E as pernas estão grudadas até embaixo ou até uma parte? É, é um pouquinho para baixo do joelho, mas assim, no joelho é a sensação maior do que tá grudada. Uhum. Aí para baixo, tipo, os meus pés estão indo cada um para uma direção, Uhum. sabe? Não estão retinhos para frente. Entendi. Muito bem. Deixa isso ficar um pouquinho mais forte aí para você. E a Rose vai se sintonizando, Rose, com essa isso que ela está trazendo, porque agora você vai representar também. Ok. Uhum. Bem, como é que tá para ti, Daisy? As outras sensações continuam igual e Uhum. veio uma sensação agora de uma ânsia e parece que eu tenho que tirar alguma coisa de dentro de mim. Uhum. Tá. Muito bem, eu vou pedir para você sentar então agora que a Rose vai representar isso que está vindo à tona para você, tá? Tá. Uhum.
Agora você, quando você olha para a Rose, você sente que a Rose representa algo de energia feminina ou masculina? Deixa eu ver aqui. Masculina. Uhum. Rose, o que que você está sentindo? Por enquanto, nada. Conecta com a Daisy. Você se sente próxima ou distante dela, Rose? Próxima. Quando você olha para ela, lhe vem algo em mente, Daisy? Olhando assim, na fisionomia dela, falando conscientemente, talvez, tem uma fotografia lá na casa do meu pai, da mãe do pai dele, Uhum, que eu não conheci. Eu não conheci nem o pai dele, meu uhum. avô. E também algo parecido, uma sensação assim de um tio meu, que também já faleceu, mas que eu conheci e convivi. E tem isso tem alguma coisa a ver com essa sensação de pernas grudadas ali? Eu acho que sim. Eu não sei se eu preciso falar isso para ti para ver se você consegue me clarear isso, mas o meu avô paterno, ele saiu de casa quando meu pai era criança, meus tios, enfim. E sempre eles tiveram aquela fala de que o pai abandonou eles. Mas eu não sei a real história. Ninguém sabe assim a real história do que aconteceu. Mas o meu pai, mesmo não sendo o filho mais velho, ele tomou conta de todos. E esse meu tio que veio essa imagem assim muito parecida, ele foi uma pessoa que ele era o mais velho e ele não teve família, nunca não teve casa, não teve filhos. Ele era estagnado na vida, assim, tipo, morreu sozinho, sabe? Uhum, E o meu avô também morreu sozinho porque não tinha nenhum filho, ninguém com ele. uhum. Rose, isso causou algum efeito em você? Não, 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 né? Também não não, senti nada de que não. pudesse ser algo desse sentido, Ótimo. tá? Uhum. Não, não teve muita conexão. Mas vamos lá. Tá. Eu quero que você se conecte bem com o que a Rose está te trazendo. E aí você vai se entregando para essa sensação. Aos poucos o campo vai nos guiando.
aí você diz: meu pai, meu pai, meu querido pai. meu querido pai. Rose, como se sente? Só com uma respiração mais pesada, mas nada assim de. É difícil me mover, papai. É difícil me mover, papai. Quando você fala isso, algo lhe vem, Daisy? Me veio um pouco a questão de não saber, acho que é coisa da minha criança mesmo, de não saber se eu estou agradando ou não com aquilo que eu estou fazendo, esperando uma aprovação, eu acho. Então diz assim: eu fico aqui esperando por você. Eu fico aqui esperando por você. Rose, como se sente quando ela diz isso? Parece que eu tô cansada. Uhum. Parece que tem um peso no ombro. Uhum. Experimenta dizer, Daisy, agora. Foi o suficiente, papai. Foi o suficiente, papai. Assim como foi, está bom para mim. Assim como foi, está bom para mim. Com você no meu coração, Com você no meu coração, eu me movimento livremente. eu me movimento livremente. Sim, Sim,
Obrigada. Obrigada. Eu tomo com amor Eu tomo com amor a sua força e coragem. a sua força e coragem. Eu sigo, papai. Eu sigo, papai. Eu sigo. Eu sigo. Com você no meu coração, eu sigo. Com você no meu coração, eu sigo. Esse 200 Hz é o nível da coragem. Sempre que a gente chega no nível da coragem, grande parte das vezes, né, até agora, a maioria das vezes, vem a imagem do pai. É como se tivesse que dar lugar a uma força paterna que às vezes a gente demora para acessar. Porque o primeiro movimento que a gente faz, a primeira força que a gente toma é a da mãe, é uma força feminina, uma força criativa. E a do pai é uma força de ação. E a gente só consegue tomar no momento que chega na coragem, em 200 Hz. Então, é interessante, por isso que eu sempre pergunto, né? O que que você está vendo? Uma energia feminina ou masculina? E é masculina. A força da coragem, 200 Hz, é masculina. E é a energia do pai. E talvez essa imagem que você viu seja um conflito, assim, né? Entre o feminino e o masculino, a mãe e o pai. Por mais que isso esteja ali inteiro em você, mas o teu direcionamento, você não sabe para qual lado ir. Só que você não tem que escolher nenhum dos lados, você tem que seguir os dois, né? Deixar isso estar firme em você, né? Para aí você seguir em frente. Aí você se movimenta. Uhum. Bom, eu vou me colocar aqui como 250 agora, nível de 250. Depois eu te digo o que que é o 250. Rose, você observa como é que fica para você quando eu entro, tá? Tá. Daisy experimenta dizer sim, Sim, sim. sim. Como é que fica para você, Rose? Fica bom. Tá bom? Sensação de felicidade. Consegue se conectar bem comigo, Daisy? Sim.
Experimenta dizer sim mais uma vez. Sim. Como que fica, Daisy? Fica leve. Uma sensação física e assim interna de leveza, sabe? Muito bem. Esse nível de 250, ele é o nível da neutralidade. É quando a gente começa a movimentar a emoção de confiança. A gente também tem processos de desprendimento de algumas crenças, comportamentos, hábitos e até mesmo de pessoas, né? Passa por esse processo de desprender, já entra num nível de consciência onde as coisas se movimentam de forma satisfatória. Então, eu me sinto satisfeito com a vida, me sinto capaz de realizar mais. Então, esse nível de 250 movimenta muita coisa legal, mas também tem um desprendimento aí de algumas coisas que precisa deixar para trás. Como se sentem? Grazi, eu só queria fazer um comentário. Hum, Queria dizer para Daisy que veio essa palavra para mim, né? Que admiro muito e com carinho, assim, com carinho de orgulho, com um sentimento assim de que não precisa de permissão, que tá tudo certo. uhum. Isso, deixa isso reverberar. Obrigada. Faz todo sentido. E é bom de ouvir. E quando tu falava assim, dava uma sensação gostosa de ouvir, sabe? Que bom, que bom. Faz muito sentido, muito sentido. Acho que essa era aquela sensação que eu falei antes de permissão, né? Que eu precisava, assim, tô no caminho certo. Então tá no caminho certo. Obrigada. Bom, bom ouvir isso. Muito bom. E eu precisava falar, parece que não tinha alguma coisa que eu precisava falar isso. Obrigada. Nossa, muito bom ouvir isso, porque eu sei e entendo, olho assim, isso, que o meu pai tem uma dificuldade muito grande de falar o que ele sente. E às vezes ele age colocando os pés pelas mãos, assim, porque ele não sabe o que dizer. Mas a gente sente que ele quer comunicar alguma coisa, mas que é difícil de colocar para fora, né? E só que aí a gente fica com medo, às vezes, de, ai, será que eu tô entendendo errado o que ele tá querendo dizer?
né? E acho que essa era a sensação de precisar dessa permissão, né? Pode ir, tá tudo certo assim, você tá no caminho certo. E, e tudo isso que você falou, eu acho que era mesmo que eu precisava ouvir. Que eu gostaria de ouvir, que eu sempre esperei ouvir. Que bom. Então você pode dizer, agora eu sigo. Agora eu sigo. E dá um prazer de ouvir isso. Que os pais mais querem é que os filhos sigam. É, é. Não fiquem presos às situações deles, muitas vezes, ou a expectativas que os filhos têm em relação aos pais, ou esperando algo ainda. Sim. O movimento é para frente. Muito bem, meninas. Muito bem. Então, vou passar para vocês o exercício agora, que vocês vão continuar fazendo. Então, como vocês viram, nós trabalhamos uma imagem. Essa é uma imagem fundamental, assim, para o processo, né, que foi trabalhada, mas não quer dizer que tenha somente essa imagem. Pode ser que tenha mais. Então, por isso que a gente faz o exercício em casa, tá? Então, agora vocês vão, nessas folhinhas que sobraram aí de vocês, vocês vão fazer um papel. A Rose vai fazer um papel separado para o 125. Um para o 150. Tá? E o outro 175. Ok. A Daisy vai fazer do 200. Uhum. 250. Uhum. E 310. Uhum. Aí, nesse exercício, o que que vocês vão fazer? Vocês só vão colocar esses papéis no chão, uma vez por semana ou mais. Vocês que vão sentir. Conforme isso tudo tiver reverberando em vocês nos próximos dias, às vezes, como eu falei, pode vir uma irritação, uma ansiedade. Então, vai lá e faz o exercício de novo para você ajudar esse campo a trabalhar de forma mais rápida. Então, você vai colocar esses papéis no chão e vai se concentrar um pouquinho no seu corpo e vai se permitir acessar de novo essas frequências. Você vai passar pelo papel que você estava, né? No caso, a Rose estava no 125, você no 200. Vocês vão passar por ali só para ver se vocês conseguiram fazer o movimento completo ou se tem ainda alguma imagem prendendo ali nessa frequência. Normalmente já passa direto para a próxima frequência, tá? E aí vocês vão ficar nessa frequência que vocês chegaram hoje. Então, a Rose em 150, a Daisy no 250, vão ficar ali pelo menos umas 4 semanas, tá? 4 vezes o exercício. Para quê? Para que essas informações desse nível possam ser trabalhadas. Para quando você fazer a CAF de novo, para o próximo processo, você trabalhar outra questão já, entende? Já ir para um próximo nível. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar em cima dessa frequência que você entrou hoje para sentir as sensações.
Então, quando você fica em cima do papel, vão vir imagens, vão vir sensações. Como você sentiu hoje, vai vir essas sensações. E você simplesmente vai deixar isso vir espontaneamente. Se você sentir assim que quer dizer alguma frase, você diz. Se você sentir que precisa sentar, você senta. Se você sentir que precisa abraçar alguma coisa, você abraça, pega uma almofada, abraça. Sei lá o que que você pode sentir nesse movimento aí de acessar essa frequência de novo. Mas alguma coisa vai reverberar. E aí você simplesmente se expõe a isso. Quando você se expõe, você se solta, isso já vai aliviando, já vai acalmando. Algumas vezes você vai ter a imagem do que é isso. Se você tiver, ótimo. Se não tiver, também não tem problema, porque só de dar espaço para você trazer essa sensação à tona, isso já vai amenizando, tá? Então, uma vez por semana, faz esse exercício de subir em cima do papel de novo para sentir e se deixar levar por essa sensação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sensação aí diferente, enfim, que você diga assim, fiz o exercício, mas não passou, aí me fala que eu vou acompanhando vocês. Certo? Uhum. Certo. Então, tá bom. Então, uma vez por semana, começa no meu caso, começa no 125 Isso, e passa para o 150. isso. Se você sentiu assim, não estou conseguindo avançar para o 150 ainda. Eu Fica no acho difícil, 125. acho difícil isso acontecer. Mas se ficou, fica ali, faz o exercício do 125, na semana seguinte você tenta ir para o 150. Não deu, não está dando ir para o 150. Aí você me fala que a gente vê como é que vai fazer aqui o próximo procedimento, Uhum. tá? Foi para o 150, dá para avançar para o 175. Isso, Pelo menos 4 semanas em 150, porque você vai ter várias imagens para trabalhar no 150, né? Aí, às vezes, você consegue avançar sozinha para o 175, e às vezes não, porque a gente vai precisar constelar de novo a imagem principal, tá? certo. 175 daí. Uhum. Mas aí vamos vendo como é que vai o processo aí de vocês. Qualquer dúvida, mandem ali. Então tá. Certo? Uhum. Daisy, Muito bem. tá tudo certo? Acho que sim. Uhum. Se eu tiver Não. dúvida, qualquer pergunta. Era a mesma dúvida que eu tinha da Rose, Então, ela perguntou, era essa também. então tá. Uhum. Então é isso, meninas. Muito Parece, obrigada parece que aí. tá mais leve, né, Daisy? Meu Fica, Deus, com certeza. fica assim, Bem, fica diferente. Vocês vão sentir aí a diferença da alteração da frequência, porque altera mesmo, gente. É impressionante, assim. A gente consegue sentir os efeitos. E E ó, no meu caso, só interromper um pouquinho dessa minha questão da raiva. Seria de repente algo para eu ter um posicionamento e ter mais atitude? Seria sim. nesse sentido de não querer agradar tantos os outros, mas fazer o que precisa ser feito, independente da opinião? Exato. Colocar essa força da raiva para quê? Para o progresso, para a expansão, para o crescimento, né? Canalizar a raiva para uma expansão. Eu estou tendo alguma dificuldade de falar o que eu quero sem de repente ofender, e aí na sensação de estou ofendendo, então fico quieta. Então, vai ter que falar. Arrumar um jeito aí de expor. Não vai ter jeito, viu, Rose? Então tá, Tá bom, gente? tá Muito bom. bom, então. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Boa sorte nos processos. E a gente vai se vendo aí. Vamos com certeza nos falando. Tá bom? Então tá. Obrigada. obrigada, Beijo Rose. grande. Tchau, Beijo, tchau. tchau.
Tchau.